Nos últimos anos, cientistas começaram a observar fenômenos que parecem ter saído de um filme. Um cometa vindo de outro sistema solar, planetas impossíveis orbitando estrelas distantes, buracos negros crescendo no início do universo, oceanos cada vez mais quentes, rochas vulcânicas flutuando pelo mar e até um asteroide que precisou ser monitorado com extrema atenção. Mas aqui não estamos falando de teorias da conspiração. Estamos falando de ciência real. E o mais curioso é que alguns desses acontecimentos estão acontecendo muito longe, nos limites do universo observável. Outros estão acontecendo aqui, no nosso próprio planeta. A pergunta é: será que tudo isso está desconectado? Ou estamos apenas começando a enxergar melhor como o universo e a Terra estão em constante transformação? Você está prestes a descobrir coisas reais que parecem impossíveis, cometas de fora do sistema solar, buracos negros misteriosos e sinais estranhos acontecendo na Terra. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Imagine estar em plena luz do dia e, de repente, perceber que o Sol começa a desaparecer. A temperatura muda, o céu escurece, as sombras ficam estranhas e por alguns instantes parece que algo gigantesco desligou a luz do mundo. Não é ficção, não é presságio, não é ilusão. É um dos fenômenos mais impressionantes que a natureza pode mostrar aos olhos humanos. Em 12 de agosto de 2026, algumas regiões do planeta verão esse momento raro acontecer. A sombra da Lua passará por lugares como Groenlândia, Islândia, norte da Espanha e uma pequena parte de Portugal. Para quem estiver no caminho certo, o dia será interrompido por uma escuridão breve, silenciosa e quase impossível de esquecer. Um eclipse solar total acontece quando a Lua se coloca exatamente entre a Terra e o Sol. Parece simples, mas essa simplicidade esconde uma precisão cósmica impressionante. 3 corpos celestes, todos em movimento, precisam se alinhar de um modo tão exato que por poucos minutos a Lua consegue cobrir completamente o disco brilhante do Sol. O Sol não desaparece de verdade. Ele continua lá, imenso, ativo e poderoso. O que muda é a nossa posição diante de uma sombra. A Lua projeta sobre a Terra uma faixa escura, estreita e veloz. Quem está dentro dessa região entra na totalidade. O momento em que a luz solar direta é bloqueada e o céu ganha uma aparência que parece pertencer a outro mundo. Esse detalhe torna o eclipse ainda mais fascinante. Em uma cidade, o Sol pode sumir completamente. Em outra, poucos quilômetros distante, ele pode aparecer apenas parcialmente encoberto. A diferença entre testemunhar um dos maiores espetáculos celestes ou ver apenas uma mordida luminosa no céu pode depender de uma linha invisível desenhada pela sombra lunar. Durante a totalidade, algo raro aparece ao redor do Sol. A coroa solar. Ela é uma camada externa brilhante, delicada e fantasmagórica, normalmente invisível por causa da intensa luz solar. Quando a Lua cobre o disco principal, essa atmosfera luminosa surge como uma espécie de aura prateada, revelando uma parte do Sol que quase sempre fica escondida. A coroa solar não é apenas bonita. Ela revela que o Sol é muito mais que uma esfera de luz. Ali existem campos magnéticos, partículas energéticas e estruturas que se estendem pelo espaço. O mesmo astro que aquece a Terra também lança matéria e energia em direção ao sistema solar, influenciando planetas, satélites e até a tecnologia que usamos todos os dias. O mais estranho é que, durante alguns minutos, o mundo parece reagir. A claridade cai, o ar pode esfriar levemente e animais podem mudar de comportamento, como se a noite tivesse chegado antes da hora. Para quem observa, a sensação é difícil de explicar. A razão entende o fenômeno, mas o corpo sente algo antigo, profundo e quase instintivo. Civilizações antigas olhavam para eclipses com medo e reverência. Sem a explicação astronômica, era natural imaginar que o céu estava enviando um aviso. O desaparecimento do Sol parecia uma ruptura na ordem do mundo. Hoje sabemos que tudo é resultado de movimentos previsíveis, mas a força emocional do fenômeno continua praticamente intacta. Essa
é uma das grandes belezas do eclipse. Mesmo quando compreendemos a ciência, ele ainda parece sobrenatural. Saber que a Lua está apenas passando na frente do Sol não diminui o impacto visual. Pelo contrário, torna tudo mais impressionante, porque mostra que a realidade pode ser tão grandiosa quanto qualquer mito criado pela imaginação humana. Existe uma coincidência cósmica por trás disso. O Sol é muito maior que a Lua, mas também está muito mais distante. Por causa dessa relação de tamanho e distância, os dois parecem ter dimensões parecidas no céu. Essa combinação permite que a Lua cubra o Sol quase perfeitamente, criando um encaixe visual raro e extremamente delicado. Se a Lua fosse muito menor no nosso céu, nunca veríamos um eclipse total como esse. Se parecesse muito maior, a coroa solar ficaria escondida demais. O espetáculo depende de um equilíbrio sutil. É como se o universo, por alguns instantes, posicionasse suas peças com uma precisão capaz de transformar matemática em assombro. Mas esse alinhamento não acontece todo mês, porque a órbita da Lua é inclinada em relação ao caminho aparente do Sol no céu. Na maioria das vezes, a Lua passa um pouco acima ou um pouco abaixo da linha perfeita. Só quando ela cruza essa região especial no momento certo é que a sombra encontra a Terra de maneira exata. Por isso, eclipses totais são raros para uma mesma pessoa. Eles acontecem no planeta em intervalos previsíveis, mas a faixa da totalidade é estreita. Ver um eclipse solar total sem viajar para o lugar certo é uma oportunidade incomum. Muitas pessoas passam a vida inteira sem presenciar esse apagão natural completo. O curioso é que conseguimos prever tudo isso com grande precisão. Sabemos quando a sombra vai tocar a Terra, por onde ela vai passar e quanto tempo cada região ficará mergulhada na totalidade. Ainda assim, quando o momento chega, a previsão se transforma em experiência, e a experiência parece maior que qualquer cálculo. O eclipse também nos lembra de uma verdade silenciosa. Estamos viajando pelo espaço o tempo todo. A Terra gira, a Lua orbita a Terra contorna o Sol, e o Sol se move pela galáxia. Mesmo sentados imóveis, fazemos parte de uma dança cósmica enorme, tão constante que quase nunca percebemos. Durante a totalidade, essa dança deixa de ser abstrata. A sombra da Lua atravessa continentes e oceanos, revelando que estamos sobre uma esfera em movimento, iluminada por uma estrela e acompanhada por um satélite natural. Por alguns minutos, a astronomia sai dos livros e se torna uma sensação física no céu acima de nós. E talvez seja por isso que eclipses solares totais continuam mexendo tanto com a humanidade. Eles mostram que o universo pode ser calculado, mas não domesticado. Pode ser previsto, mas não perde o mistério. E quando a Lua cobre o Sol, surge uma pergunta difícil de ignorar. Se um simples alinhamento pode transformar o dia em noite, que outros fenômenos grandiosos estão acontecendo agora, longe dos nossos olhos? E se eu te dissesse que existem mundos tão estranhos lá fora que fazem a Terra parecer uma exceção rara, quase improvável? Alguns são cobertos por oceanos escondidos. Outros queimam como fornalhas. Existem planetas tão leves que desafiam a lógica e outros tão densos que parecem feitos de matéria comprimida. E todos eles estão orbitando estrelas distantes, em silêncio. Durante muito tempo, a humanidade olhou para o céu e viu apenas pontos brilhantes. Pareciam estrelas isoladas, distantes e intocáveis, mas por trás de muitas delas havia mundos escondidos, girando em torno de seus próprios sóis. Hoje sabemos que planetas não são exclusividade do nosso sistema solar. Eles estão espalhados pela galáxia, em uma quantidade quase impossível de imaginar. Esses mundos são chamados de exoplanetas. O nome parece técnico, mas a ideia é simples. São planetas que orbitam outras estrelas. Eles não giram ao redor do Sol, como a Terra, Marte ou Júpiter. Eles pertencem a sistemas distantes, alguns parecidos com o nosso, outros completamente diferentes de tudo que esperávamos encontrar no universo. A NASA já confirmou mais de 6.000 exoplanetas. Esse número é impressionante, mas talvez seja apenas uma pequena amostra. A Via Láctea tem centenas de bilhões de estrelas,
e muitas delas podem ter seus próprios mundos. Isso significa que, quando olhamos para o céu noturno, talvez estejamos vendo milhares de sistemas planetários escondidos em plena escuridão. O mais curioso é que quase nenhum desses planetas foi visto diretamente como vemos uma foto da Terra. Muitos são detectados por sinais sutis. Às vezes, o planeta passa na frente de sua estrela e causa uma pequena queda no brilho. Em outros casos, sua gravidade faz a estrela balançar levemente. É como descobrir um animal invisível apenas pelas pegadas que ele deixa. Entre esses mundos, existem planetas de lava. Imagine uma superfície tão quente que as rochas não ficam sólidas, mas derretidas. Nesses lugares, o chão pode parecer um oceano incandescente, com temperaturas capazes de vaporizar materiais que aqui na Terra seriam comuns. Não é apenas calor. É um planeta inteiro transformado em uma paisagem extrema. Alguns desses mundos orbitam tão perto de suas estrelas que vivem presos a uma rotina brutal. Um lado pode ficar sempre voltado para a luz, queimando sem descanso, enquanto o outro permanece mergulhado em uma noite congelante. Entre esses dois extremos, talvez exista uma faixa estreita, onde ventos violentos carregam calor de um hemisfério para o outro. Também existem planetas tão leves que parecem impossíveis. Alguns têm densidade tão baixa que são comparados a isopor. Eles podem ser gigantes, maiores que mundos rochosos, mas com uma estrutura tão espalhada que parecem inchados pela radiação de suas estrelas. É como se fossem planetas inflados, frágeis em aparência, mas enormes em escala. Essa ideia muda a forma como imaginamos um planeta. Nem todo mundo precisa ter chão firme, montanhas ou oceanos visíveis. Alguns são grandes envelopes de gás. Outros têm atmosferas espessas, profundas e esmagadoras. Em certos casos, se você tentasse descer por essas camadas, talvez nunca encontrasse uma superfície clara, apenas pressão aumentando sem parar. Existem também mundos gelados, cobertos por camadas profundas de gelo, onde a superfície pode parecer morta, silenciosa e congelada. Mas o mistério surge quando pensamos no que pode existir por baixo. Em alguns lugares, o calor interno do planeta poderia manter oceanos líquidos escondidos, protegidos da radiação externa por uma crosta congelada. Essa possibilidade é fascinante porque a vida, pelo menos como conhecemos, precisa de ingredientes básicos: água líquida, energia e química adequada. Se oceanos podem existir debaixo do gelo, então talvez a vida não precise de um céu azul, de continentes ou de luz solar direta. Talvez ela possa surgir em ambientes escuros, aquecidos por forças internas. Outros exoplanetas são extremamente densos. Eles podem ter grande quantidade de ferro, rocha ou materiais comprimidos por gravidade intensa. Em mundos assim, o peso de tudo seria diferente. O próprio corpo sentiria uma força esmagadora. Um simples passo poderia ser difícil, e uma montanha talvez não conseguisse crescer muito antes de ser vencida pela gravidade. Há planetas que orbitam suas estrelas em poucos dias. Enquanto a Terra leva um ano para dar uma volta ao redor do Sol, alguns desses mundos completam sua órbita em um tempo tão curto que o calendário seria quase absurdo. Nascer, viver uma estação e ver o ano terminar poderia acontecer em uma velocidade que transforma nossa noção de tempo em algo estranho. Essa variedade revela uma verdade poderosa. O nosso sistema solar talvez não seja o modelo padrão do universo. Durante muito tempo, imaginamos os planetas organizados de forma parecida com os nossos, rochosos mais perto da estrela e gigantes gasosos mais afastados. Mas a galáxia mostrou configurações que parecem embaralhar essas regras. Existem gigantes gasosos próximos demais de suas estrelas. Existem planetas rochosos em regiões violentas. Existem sistemas compactos, onde vários mundos orbitam em espaços menores do que a distância entre alguns planetas do nosso próprio sistema. Cada nova descoberta parece dizer que a natureza não segue apenas um roteiro. Ela experimenta possibilidades. E no centro de toda essa estranheza, existe uma pergunta que prende a imaginação humana. Algum desses planetas abriga vida?
Não estamos falando necessariamente de cidades alienígenas, naves ou civilizações avançadas. A primeira resposta pode ser muito mais simples e ainda assim revolucionária. Talvez micro-organismos, química viva ou formas primitivas escondidas. Se a vida for encontrada mesmo em sua forma mais simples, tudo muda. A Terra deixaria de ser o único exemplo conhecido de um planeta vivo. Isso não provaria que o universo está cheio de civilizações, mas mostraria que a vida pode surgir fora daqui. E se surgiu 2 vezes em lugares diferentes, talvez não seja um acidente tão raro quanto imaginamos. Os cientistas procuram sinais nas atmosferas desses mundos. Certos gases podem indicar processos químicos interessantes. Outros podem sugerir atividade geológica, oceanos, calor interno ou condições compatíveis com ambientes habitáveis. Não é uma busca por respostas fáceis. É uma investigação feita através da luz, de sombras e de detalhes quase imperceptíveis. O mais intrigante é que muitos desses planetas estão longe demais para serem visitados. Mesmo os mais próximos continuam a distâncias imensas. Por enquanto, só podemos conhecê-los por seus efeitos sobre a luz. Ainda assim, com pequenos sinais, conseguimos imaginar climas, tamanhos, massas, órbitas e até possíveis atmosferas. É como reconstruir um mundo a partir de um sussurro. E então a pergunta volta, mais profunda do que antes. Se já encontramos mais de 6.000 planetas observando apenas uma parte limitada da galáxia, o que ainda está escondido entre as estrelas que nunca analisamos com detalhe? Talvez existam mundos parecidos com a Terra. Talvez existam planetas tão estranhos que ainda não temos palavras para descrever. E talvez um deles, em silêncio, já tenha algo olhando de volta para o céu. E se eu te dissesse que neste exato momento da história humana, já detectamos um objeto atravessando o nosso sistema solar que simplesmente não nasceu aqui? Ele não veio da família de cometas que orbitam o Sol há bilhões de anos. Ele chegou de fora, de algum ponto distante da galáxia, carregando em seu gelo uma história que nenhum telescópio consegue contar por completo. Esse visitante cósmico recebeu o nome de Cometa 3 Primo Atlas, um nome frio, técnico, quase simples demais para algo tão raro. Mas por trás dessa identificação existe uma ideia fascinante. Estamos observando um pedaço de outro sistema estelar passando perto de nós, como uma garrafa lançada no oceano cósmico, trazendo sinais de uma praia que talvez nunca possamos alcançar. Um cometa comum já é uma cápsula do tempo. Ele guarda materiais antigos, formados quando planetas e estrelas ainda estavam se organizando. Mas um cometa interestelar é diferente. Ele não preserva apenas a memória do nosso sistema solar. Ele pode carregar pistas de uma estrela desconhecida, de planetas distantes e de um ambiente químico que se formou em outro canto da Via Láctea. O mais curioso é que ele não veio para ficar. O 3000 Atlas está apenas de passagem. Ele entrou no nosso sistema solar, contornou a região próxima ao Sol e seguirá de volta para a escuridão profunda do espaço. Isso transforma cada observação em uma corrida silenciosa contra o tempo, porque depois que ele partir, talvez nunca mais seja visto novamente. Quando o James Webb apontou seus instrumentos para esse cometa, o objetivo era olhar além da aparência. A luz captada permitiu identificar substâncias saindo do objeto, como se ele estivesse liberando pequenas mensagens químicas enquanto era aquecido pelo Sol. E entre essas mensagens, uma delas chamou bastante atenção: a presença de metano. O metano é uma molécula simples, mas muito reveladora. Em um cometa, ele pode indicar condições de formação extremamente frias ou uma composição diferente da que encontramos na maioria dos objetos do nosso próprio sistema. Como ele evapora com facilidade, sua presença ajuda a imaginar que tipo de ambiente esse visitante enfrentou antes de chegar até aqui. Mas o detalhe que deixou tudo ainda mais intrigante foi a quantidade incomum de dióxido de carbono em relação à água. Nos cometas que conhecemos melhor, a água costuma ter um papel dominante. Nesse caso, a proporção parece contar uma história diferente, como se o objeto tivesse nascido em uma região onde o gelo, o frio e a química seguiram regras que não eram exatamente as nossas.
Isso é importante porque os cometas funcionam como arquivos congelados. Eles preservam ingredientes de eras muito antigas, antes que planetas se tornassem mundos completos. Quando um cometa de fora aparece, é como se o universo abrisse uma fresta, para compararmos a receita do nosso sistema solar com a receita de outro sistema distante. Pense no que isso significa. Tudo o que conhecemos sobre a formação da Terra, dos planetas vizinhos e dos cometas locais vem de um único laboratório natural, o nosso redor cósmico. Mas o 3º Atlas oferece uma amostra vinda de fora desse laboratório. Ele não responde todas as perguntas, mas muda a forma como fazemos cada uma delas. A grande questão é que não sabemos exatamente de onde ele veio. Talvez tenha sido expulso de seu sistema original por uma interação gravitacional violenta. Talvez tenha passado perto demais de um planeta gigante e sido lançado para o vazio. Ou talvez esteja vagando pela galáxia há tanto tempo que sua estrela de origem já nem esteja mais no mesmo lugar. Essa possibilidade é quase hipnótica. Um pequeno corpo gelado, arrancado de sua casa cósmica, viajando por milhões ou até bilhões de anos entre as estrelas, atravessando regiões escuras onde a luz do Sol não chega, até cruzar brevemente o caminho da humanidade em um momento em que finalmente tínhamos instrumentos capazes de percebê-lo. E aqui surge uma ideia ainda mais profunda. Se conseguimos detectar esse visitante agora, quantos outros já cruzaram nosso sistema solar antes da existência de telescópios modernos? Quantos passaram silenciosamente por nós, quando a Terra ainda era dominada por oceanos primitivos, florestas antigas ou civilizações que olhavam para o céu sem saber o que estavam vendo? O 3º Atlas não é perigoso para a Terra, e isso torna sua presença ainda mais interessante. Ele não chama a atenção pelo medo, mas pelo mistério. Não é uma ameaça se aproximando, é uma pista passando. Um fragmento de outro lugar oferecendo aos cientistas a chance rara de comparar mundos que jamais se tocaram diretamente. Mesmo assim, existe algo inquietante nessa passagem. O objeto esteve escondido por muito tempo, invisível para nós, até ser detectado. Isso revela uma verdade simples e poderosa. O espaço ao nosso redor ainda está cheio de coisas que só percebemos quando se aproximam o suficiente ou quando nossos instrumentos finalmente se tornam sensíveis o bastante. A cada novo visitante interestelar, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido fica mais fina. Antes, imaginávamos o sistema solar como uma vizinhança relativamente isolada. Agora percebemos que objetos podem cruzar enormes distâncias, carregando materiais, histórias e talvez até compostos importantes para a formação de mundos. Há quem se pergunte se esses corpos poderiam transportar moléculas complexas entre sistemas estelares. A ciência ainda trata isso com cuidado, mas a hipótese mexe com a imaginação. Se pequenos objetos podem viajar entre estrelas, então a galáxia talvez seja menos separada do que parece. Talvez exista uma lenta troca de matéria acontecendo há eras. O mais fascinante é que o 3º Atlas não precisa ser espetacular no céu para ser extraordinário. Ele não precisa brilhar mais que os planetas, nem assustar ninguém. Sua importância está no que ele representa. A prova de que o nosso sistema solar não é uma ilha fechada, mas uma região atravessada, de tempos em tempos, por mensageiros de lugares desconhecidos. E enquanto esse visitante se afasta, levando consigo respostas que talvez nunca consigamos decifrar por completo, fica uma pergunta suspensa no escuro. Se um simples cometa interestelar já pode revelar uma química tão diferente, o que mais está viajando pela galáxia neste momento, silencioso, invisível, esperando apenas a direção certa para cruzar o nosso caminho? O Sol parece quieto quando aparece no céu. Ele nasce, ilumina o mundo e desaparece no horizonte como se fosse uma presença estável, previsível e distante. Mas essa calma é apenas aparência. A estrela que sustenta a vida na Terra também é uma esfera turbulenta, magnética e instável, capaz de lançar energia pelo espaço e fazer nosso planeta sentir seus movimentos. Existe algo quase hipnótico em pensar
que tudo o que fazemos depende de uma estrela que nunca tocamos. O calor no rosto, a luz nas plantas, o ritmo dos dias e até parte da tecnologia moderna estão ligados ao comportamento solar. Só que o Sol não brilha sempre da mesma forma. Ele passa por fases, como se respirasse lentamente em ciclos invisíveis. Esses ciclos solares duram cerca de 11 anos. Durante alguns períodos, a atividade diminui. Em outros, a superfície solar fica mais agitada, com manchas escuras, explosões intensas e enormes liberações de partículas. O que parece apenas um disco brilhante no céu, visto de perto, é um oceano de plasma em constante movimento. Estamos atravessando o ciclo solar 25, uma fase em que o Sol ficou especialmente ativo entre 2024 e 2026. Isso significa que mais manchas solares apareceram, mais erupções foram registradas e aumentaram as chances de tempestades geomagnéticas alcançarem a região da Terra. As manchas solares são regiões mais frias e escuras na superfície do Sol, mas não devem ser confundidas com fraqueza. Muitas vezes elas indicam áreas de campo magnético intenso. É nesses locais que a energia pode se acumular até ser liberada de forma violenta, como se a própria estrela esticasse seus campos invisíveis até o limite. Quando essa energia escapa, pode ocorrer uma explosão solar. Em alguns casos, o Sol lança enormes quantidades de partículas e campo magnético para o espaço. Esse material viaja a velocidades impressionantes e, se estiver na direção certa, pode alcançar a Terra. O planeta não sente isso como uma colisão comum, mas como uma perturbação magnética. A Terra possui um campo magnético que funciona como uma espécie de escudo. Ele desvia grande parte das partículas solares e ajuda a proteger a atmosfera. Sem essa proteção, nosso planeta seria muito mais vulnerável à radiação espacial. Mas quando o Sol envia energia demais, esse escudo não fica intacto. Ele vibra, se comprime e responde. Uma das respostas mais bonitas são as auroras. Luzes verdes, vermelhas e violetas aparecem no céu, principalmente perto dos polos. Elas surgem quando partículas solares interagem com gases na atmosfera terrestre. O oxigênio e o nitrogênio brilham de formas diferentes, criando cortinas luminosas que parecem dançar no escuro. Mas a beleza das auroras esconde uma origem intensa. Aquilo que vemos como espetáculo é, na verdade, a assinatura visual de uma tempestade vinda do Sol. A mesma energia que pinta o céu também pode causar distúrbios em sistemas que dependem de sinais elétricos, magnéticos e de comunicação precisa. É aí que o encanto começa a virar alerta. Tempestades solares fortes podem interferir em GPS, satélites, rádio e redes elétricas. Não é porque o Sol queira nos atacar, é porque nossa civilização construiu uma camada tecnológica sensível ao redor da Terra. Hoje, aviões, navios, celulares, bancos, previsões do tempo e comunicações globais dependem de sistemas que podem ser afetados pelo clima espacial. O mais curioso é que chamamos isso de clima espacial. Não há chuva como conhecemos, nem vento comum, mas existem partículas, radiação, campos magnéticos e ondas viajando pelo espaço. Assim como uma tempestade na Terra pode derrubar árvores, uma tempestade solar pode bagunçar sinais, danificar equipamentos e alterar órbitas de satélites. Isso revela uma fragilidade estranha. Podemos construir cidades, redes digitais e máquinas avançadas, mas ainda dependemos do comportamento de uma estrela a milhões de quilômetros de distância. Uma explosão solar não precisa chegar como fogo para causar impacto. Basta mexer no campo magnético certo, na hora certa, e sistemas invisíveis começam a falhar. Satélites em órbita são especialmente vulneráveis. Eles vivem acima da proteção mais densa da atmosfera e dependem de eletrônicos delicados. Durante eventos solares intensos, podem sofrer interferências, perder precisão ou precisar de ajustes. Em um mundo que usa satélites para localização, internet, clima e segurança, isso não é um detalhe pequeno. As redes elétricas também entram nessa história. Tempestades geomagnéticas podem induzir correntes em longas linhas de transmissão. Em situações extremas,
Isso pode sobrecarregar equipamentos e gerar instabilidades. É raro, mas possível. E justamente por ser raro, muitos esquecem que o Sol pode influenciar estruturas construídas aqui no chão. Mesmo nossos caminhos no ar podem ser afetados. Em regiões polares, rotas aéreas dependem de comunicação e navegação confiáveis. Durante tempestades solares mais fortes, certas frequências podem ficar degradadas e companhias precisam ajustar trajetos. O espaço, que parece distante da aviação, acaba entrando silenciosamente no planejamento dos voos. O Sol também pode aquecer as camadas superiores da atmosfera. Quando isso acontece, a atmosfera se expande levemente, aumentando o arrasto sobre satélites em órbitas baixas. Pequenas mudanças, quase invisíveis para nós, podem alterar trajetórias e exigir correções. A estrela no centro do sistema continua influenciando objetos que criamos para observar a Terra. Há uma ironia poderosa nisso tudo. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais percebemos que a natureza ao nosso redor continua tendo controle sobre partes essenciais da nossa vida. Antigamente, as pessoas temiam eclipses e tempestades comuns. Hoje, aprendemos a observar explosões solares porque elas podem tocar cabos, sinais e máquinas sem jamais tocar o solo. Mesmo assim, o Sol não é vilão. Sem ele, não haveria oceanos líquidos, florestas, ciclos de chuva ou vida como conhecemos. Ele é fonte de energia, mas também de instabilidade. A mesma estrela que alimenta a Terra pode testar os limites da nossa tecnologia. Essa dualidade torna sua presença ainda mais fascinante e inquietante. O que chamamos de nascer do Sol é apenas a parte mais tranquila da história. Por trás daquela luz dourada existe uma estrutura gigantesca de plasma, magnetismo e radiação. A cada dia, olhamos para uma estrela ativa, imprevisível em detalhes, mas essencial para tudo que existe aqui. Ela parece distante, mas suas mudanças atravessam o espaço e chegam até nós. E quando o céu se ilumina com auroras, quando um sinal falha ou quando satélites precisam ser monitorados com atenção, fica uma pergunta suspensa. Se uma estrela aparentemente calma pode influenciar a tecnologia, a navegação e a comunicação humana, até que ponto a nossa civilização moderna está realmente protegida do humor do Sol? Enquanto olhamos para cometas, eclipses e explosões solares, algo silencioso acontece aqui embaixo. Não vem do espaço profundo, nem de uma estrela distante. Vem dos oceanos da Terra. Uma mudança nas águas do Pacífico pode parecer pequena diante da imensidão do planeta, mas ela é capaz de alterar chuvas, calor, plantações e a vida de milhões de pessoas. Esse fenômeno tem um nome conhecido, mas ainda carrega uma força quase misteriosa: El Niño. Ele não é uma tempestade isolada, nem um evento repentino que aparece do nada. É uma reorganização lenta e poderosa das águas e dos ventos no Oceano Pacífico, capaz de mexer com o equilíbrio atmosférico em várias partes do mundo. Em condições normais, ventos constantes empurram águas quentes do Pacífico para o oeste, enquanto águas mais frias sobem em outras regiões. Esse movimento ajuda a organizar padrões de chuva, temperatura e circulação do ar. Mas quando esse sistema muda, o calor oceânico se desloca e a atmosfera começa a responder de maneira diferente. Durante o El Niño, uma parte do Pacífico equatorial fica mais quente do que o normal. Pode parecer apenas uma anomalia na temperatura do mar, mas o oceano não guarda calor em silêncio. Ele troca energia com o ar, altera a formação de nuvens, muda ventos e influencia o caminho das chuvas. É como se uma engrenagem invisível fosse deslocada. O mais impressionante é que essa alteração não fica presa ao oceano onde começou. O Pacífico é imenso e a atmosfera funciona como uma rede conectada. Uma mudança no calor da superfície do mar pode viajar por padrões de vento, pressão e umidade, alcançando regiões distantes. O que começa sobre a água pode terminar sobre cidades, campos e florestas. Em alguns lugares, o El Niño pode trazer calor mais intenso. Em outros, pode favorecer chuvas fortes, enchentes ou longos períodos de seca.
Nada acontece de forma igual em todo o planeta. Cada região responde de um jeito, dependendo da época do ano, da geografia e de outros sistemas climáticos que também estão em movimento. Essa é uma das partes mais difíceis de compreender. O El Niño não age como um interruptor simples. Ele não apenas liga ou desliga a chuva. Ele inclina probabilidades, aumenta riscos, muda tendências. Às vezes, o resultado aparece como um verão mais quente. Em outros casos, como rios cheios demais, lavouras prejudicadas ou reservatórios abaixo do esperado. A agricultura é uma das áreas que mais sente esses efeitos. Uma mudança na chuva pode alterar o plantio, a colheita, a produção de alimentos e até os preços que chegam ao consumidor. O que parece um fenômeno distante, escondido no oceano, pode acabar aparecendo na mesa das famílias, no trabalho do agricultor e na economia de países inteiros. O El Niño mostra que a Terra não é feita de partes separadas. O oceano conversa com a atmosfera. A atmosfera influencia as nuvens. As nuvens decidem onde a chuva cai. A chuva altera solos, rios e plantações. E cada uma dessas mudanças toca diretamente a vida humana. O planeta inteiro funciona como um sistema em resposta constante. O estranho não é o El Niño existir. Ele faz parte da variabilidade natural da Terra e já aconteceu muitas vezes antes. O que chama a atenção é observar como esses fenômenos podem se combinar com um planeta mais quente. Quando o fundo do sistema muda, eventos naturais podem ganhar efeitos mais intensos, mais custosos e mais difíceis de prever. Isso não significa que todo evento extremo seja causado por El Niño. O clima é mais complexo do que uma única explicação. Existem correntes oceânicas, massas de ar, relevo, estações do ano e mudanças de longo prazo atuando ao mesmo tempo. Mas quando o El Niño entra em cena, ele pode empurrar esse conjunto para direções mais marcantes. Imagine a Terra como um organismo gigante. O oceano seria uma espécie de coração térmico, armazenando e liberando energia. A atmosfera seria a respiração, carregando umidade, calor e movimento. Quando uma parte desse organismo muda de ritmo, o restante tenta se ajustar. Algumas respostas são suaves. Outras chegam como sinais difíceis de ignorar. Há algo quase hipnótico nessa conexão. Uma faixa de água mais quente no Pacífico pode alterar tempestades a milhares de quilômetros. Pode afetar pescadores, agricultores, cidades costeiras e regiões secas. Não vemos essa ligação com os olhos, mas sentimos suas consequências quando o céu muda, quando a chuva falha ou quando ela cai com força demais. O oceano também tem memória. Ele não muda tão rápido quanto o ar. A água guarda calor, espalha energia lentamente e influencia o clima por semanas, meses ou até mais tempo. Por isso, quando uma grande região oceânica aquece, o planeta não esquece imediatamente. A atmosfera continua recebendo esse sinal, como uma mensagem repetida pelo mar. Essa mensagem, porém, nem sempre é clara. Cientistas conseguem acompanhar temperaturas, ventos, pressão e padrões globais, mas o comportamento final do clima envolve muitas camadas. A previsão melhora, os modelos avançam, os satélites observam, mas a Terra ainda guarda margens de surpresa. Ela nunca responde de forma completamente simples. Para quem vive longe do Pacífico, tudo isso pode parecer distante demais. Mas a conexão aparece quando há calor fora de época, chuva fora do padrão, perda em lavouras, rios alterados ou mudanças na oferta de alimentos. O El Niño lembra que ninguém vive separado do sistema climático. Mesmo sem ver o oceano, dependemos do que acontece nele. E existe uma pergunta que torna tudo mais inquietante. Se um fenômeno natural já consegue reorganizar parte do clima mundial, o que acontece quando ele encontra oceanos mais quentes, cidades mais vulneráveis e uma humanidade cada vez mais dependente de previsões precisas? A Terra responde, mas talvez ainda não entendamos todos os sinais que ela está emitindo. O planeta não está parado. Ele ajusta, redistribui, acumula e libera energia. O El Niño é uma dessas respostas, uma oscilação antiga ganhando atenção em um mundo mais sensível. E enquanto as águas do Pacífico aquecem
e a atmosfera reorganiza seus caminhos, fica suspensa uma dúvida silenciosa. Quais mudanças já estão começando antes mesmo de percebermos? E se a Terra estivesse com febre, mas a parte mais quente do problema estivesse escondida onde quase ninguém consegue ver? Não no céu, nem nas cidades, nem nas florestas, mas debaixo da superfície do mar. Os oceanos parecem calmos quando vistos de longe, mas estão guardando uma quantidade enorme de calor, como se fossem a memória silenciosa do clima do planeta. A atmosfera mostra os sinais mais visíveis. Vemos nuvens, tempestades, secas, ondas de calor e mudanças repentinas no tempo. Mas os oceanos trabalham em outra escala. Eles absorvem energia lentamente, distribuem calor pelas correntes e armazenam mudanças por muito mais tempo. Quando o ar muda, percebemos rápido. Quando o oceano muda, as consequências podem durar muito mais. A água tem uma capacidade impressionante de guardar calor. Por isso, os mares funcionam como um amortecedor térmico da Terra. Eles absorvem grande parte da energia extra acumulada no sistema climático. Isso ajuda a impedir mudanças ainda mais rápidas no ar, mas também cria um problema silencioso. Esse calor não desaparece. Ele fica guardado, circulando e se espalhando. Essa é a febre escondida dos oceanos. Não é uma chama visível, nem um aquecimento que podemos tocar facilmente. É energia acumulada em camadas imensas de água. Quanto mais calor entra nesse sistema, mais difícil fica para o planeta voltar ao equilíbrio. O oceano parece absorver o impacto, mas, com o tempo, começa a devolver sinais. Um dos sinais mais claros está na superfície do mar. As águas superficiais também têm registrado temperaturas muito altas. Isso importa porque é nessa camada que o oceano troca energia com a atmosfera. Quando a superfície esquenta, mais vapor pode subir, mais umidade entra no ar e a dinâmica das nuvens pode mudar de forma significativa. Esse calor não fica parado. Ele alimenta processos atmosféricos. Em regiões tropicais, mares mais quentes podem fortalecer tempestades, pois sistemas intensos usam o calor oceânico como combustível. Não significa que toda tempestade será extrema, mas quando as condições certas aparecem, a energia disponível pode tornar certos eventos mais fortes e mais destrutivos. O oceano também influencia as chuvas. Quando a superfície marítima muda de temperatura, padrões de evaporação e circulação do ar podem ser alterados. Isso ajuda a explicar por que mudanças no mar podem ser sentidas longe da costa. Às vezes, o que começa como calor acumulado na água termina como seca em uma região e chuva intensa em outra. As correntes marítimas entram nesse enigma como veias gigantes do planeta. Elas transportam calor, nutrientes e salinidade, conectando regiões distantes. Se essas correntes mudam de força ou direção, partes inteiras do clima podem responder. O oceano não é apenas uma massa de água. Ele é uma máquina lenta, profunda e extremamente influente. Quando essa máquina aquece demais, a vida marinha sente. Muitas espécies dependem de faixas específicas de temperatura. Se a água esquenta além do tolerável, peixes podem migrar, corais podem sofrer branqueamento e ecossistemas inteiros podem perder estabilidade. O que parece uma diferença pequena para nós pode ser enorme para organismos sensíveis. Os corais são um dos sinais mais visíveis desse estresse. Eles vivem em parceria com microalgas que ajudam a mantê-los vivos e coloridos. Quando a água fica quente por tempo demais, essa relação se rompe e o coral perde cor e energia. O Recife, que parecia uma cidade subaquática cheia de vida, começa a ficar pálido, frágil e vulnerável. Mas o problema não se limita aos recifes. O aquecimento pode alterar cadeias alimentares inteiras. Pequenos organismos que vivem perto da superfície servem de alimento para espécies maiores. Se eles mudam de região, diminuem ou aparecem em épocas diferentes, o efeito pode subir pela cadeia, afetando peixes, aves marinhas, mamíferos e comunidades humanas que dependem da pesca. Existe também uma mudança menos visível. A água quente tende a reter menos oxigênio. Isso pode criar ambientes mais difíceis para muitas formas de vida marinha.
Em algumas regiões, camadas de água podem ficar mais estratificadas, com menos mistura entre superfície e profundidade. Quando o oceano se organiza em camadas mais separadas, nutrientes e oxigênio circulam pior. O calor acumulado também contribui para a elevação do nível do mar. Quando a água aquece, ela se expande. Esse processo, somado ao derretimento de gelo em terra, aumenta riscos para regiões costeiras. Não é algo que acontece como uma onda repentina em todos os lugares, mas como uma pressão lenta, persistente e cada vez mais difícil de ignorar. O mais inquietante é que grande parte dessa transformação acontece longe dos olhos. Ninguém vê o calor se acumulando em uma camada profunda. Ninguém observa uma corrente marítima mudando como observa uma tempestade no céu. Por isso, o oceano pode parecer estável por fora, enquanto por dentro registra alterações que ainda estão se desenrolando. Satélites, boias oceânicas e medições modernas ajudam a revelar esse quadro escondido. Eles mostram temperaturas, altura do mar, circulação, salinidade e sinais de mudança. É como se estivéssemos aprendendo a ler o pulso do planeta. Cada dado é uma pista, e cada pista mostra que o oceano não está apenas recebendo calor, ele está reagindo. Essa reação toca a vida humana de formas indiretas. Pode aparecer em peixes mais escassos, tempestades mais intensas, corais enfraquecidos, praias ameaçadas, chuvas alteradas ou calor mais persistente. O oceano parece distante para quem vive longe da costa, mas sua influência alcança o clima, a comida, a economia e a segurança de milhões de pessoas. Há uma ironia profunda nisso tudo. Durante muito tempo, os oceanos ajudaram a proteger a Terra de um aquecimento ainda mais rápido, absorvendo calor extra. Mas esse mesmo papel transformou o mar em um grande reservatório de energia acumulada. A proteção silenciosa também se tornou uma fonte de preocupação, porque nada guarda tanto calor sem consequências. E enquanto a superfície do mar aquece, as profundezas armazenam energia e as correntes continuam transportando sinais pelo planeta, fica uma pergunta suspensa na imensidão azul. Se os oceanos são a memória profunda da Terra, o que exatamente eles estão tentando nos mostrar agora? Imagine olhar para o mar e perceber que algo estranho está surgindo na superfície. Não é espuma comum, não é lixo flutuando, nem uma mancha de óleo. São pedras. Milhares de fragmentos vulcânicos boiando como se o oceano tivesse começado a fabricar ilhas móveis. Parece impossível, mas esse fenômeno acontece quando a Terra decide mostrar sua força em silêncio. Tudo começa onde quase ninguém consegue ver, no fundo do oceano. Ali, vulcões submarinos podem entrar em erupção sem formar uma montanha visível acima da água. A lava encontra o mar, gases escapam, partículas são lançadas e o ambiente ao redor muda rapidamente. Para quem observa de longe, o primeiro sinal pode ser apenas uma alteração na cor da água. Na região de Papua Nova Guiné, uma erupção submarina chamou atenção justamente por isso. O mar começou a revelar sinais de atividade, com vapor, cinzas e água descolorida. Mas o mais curioso veio depois. Grandes quantidades de rocha vulcânica leve passaram a flutuar, formando verdadeiras jangadas naturais empurradas pelas correntes marítimas. Essa rocha é conhecida como Pedra Pómez. Ela nasce quando o material vulcânico rico em gases esfria rapidamente. O resultado é uma estrutura cheia de pequenos espaços internos, como se a rocha tivesse bolhas congeladas dentro dela. Por causa dessa porosidade, ela pode ser leve o suficiente para boiar, mesmo sendo uma pedra formada por uma erupção. É estranho pensar nisso. Normalmente, associamos rochas a peso, profundidade e afundamento. Mas a Pedra Pómez quebra essa intuição. Ela vem do fogo, nasce em meio à força vulcânica e, em vez de desaparecer no fundo, pode viajar pela superfície do oceano. É como se o planeta criasse fragmentos de terra capazes de navegar. Quando muitas dessas pedras se acumulam, elas formam massas flutuantes enormes. Vistas de cima, parecem faixas claras sobre o mar, caminhos irregulares que se movem lentamente.
Algumas podem se espalhar por grandes áreas, cobrindo trechos de água e mudando a aparência da paisagem. O oceano deixa de parecer líquido puro e ganha uma textura quase sólida. Essas jangadas de pedra não são apenas curiosidades visuais. Elas podem viajar por longas distâncias, levadas por ventos, ondas e correntes. Durante esse percurso, pequenos organismos marinhos podem se prender aos fragmentos. Algas, cracas, moluscos e outras formas de vida encontram ali uma superfície inesperada para sobreviver e se deslocar. Por isso, esse fenômeno também tem um lado fascinante para a vida no mar. As pedras flutuantes podem funcionar como veículos naturais, levando organismos de uma região para outra. Em alguns casos, elas ajudam espécies a colonizar novos ambientes. O que nasceu de uma erupção violenta pode se transformar em uma ponte biológica sobre o oceano. Mas essa mesma beleza pode virar problema. Quando as massas de pedra pomes chegam perto da costa, podem bloquear praias, portos e áreas usadas por pescadores. Barcos têm dificuldade para passar. Redes podem ser prejudicadas e comunidades que dependem do mar podem ficar temporariamente isoladas. A ilha flutuante que parecia curiosa se torna uma barreira. Para quem vive nessas regiões, o fenômeno não é apenas visual. Ele pode afetar transporte, alimentação, renda e acesso a serviços. Uma camada espessa de pedras na costa muda a rotina de pessoas que dependem da água todos os dias. O oceano, que antes era caminho, pode se transformar em obstáculo quase da noite para o dia. Os ecossistemas costeiros também podem sentir o impacto. Quando a pedra pome se acumula sobre recifes ou áreas rasas, pode reduzir a entrada de luz, alterar habitats e causar danos físicos a organismos sensíveis. Corais, algas e pequenos animais podem ser afetados pela cobertura ou pelo atrito dos fragmentos trazidos pelas ondas. Ainda assim, existe uma dualidade impressionante nesse processo. A mesma jangada que pode ameaçar uma comunidade também pode transportar vida. A mesma rocha que bloqueia uma praia pode servir de abrigo temporário para organismos no oceano aberto. O fenômeno mistura destruição e criação, perigo e oportunidade, caos e continuidade. O mais misterioso é lembrar que tudo isso pode começar em um lugar escondido sob a água. Não há uma cratera visível no horizonte, nem uma montanha cuspindo lava diante dos olhos. Muitas erupções submarinas acontecem em regiões pouco observadas, onde a pressão, a escuridão e a profundidade tornam cada detalhe difícil de acompanhar. O fundo do mar ainda é uma das regiões menos conhecidas do planeta. Sabemos mais sobre algumas superfícies distantes no espaço do que sobre partes profundas dos oceanos terrestres. Isso torna cada erupção submarina uma janela rara para um mundo que existe aqui, mas permanece quase invisível para nós. Esses eventos mostram que a Terra não cria apenas paisagens fixas, ela também produz formas temporárias, massas que aparecem, se deslocam e desaparecem. Uma jangada de pedra pode nascer de uma explosão submersa, viajar por meses, carregar vida, atingir ilhas e depois afundar lentamente, deixando poucas pistas de sua passagem. Há algo hipnótico nessa imagem. Um vulcão escondido desperta no fundo do mar. A água muda de cor. O calor encontra o frio. A rocha nasce cheia de ar. O oceano a carrega. Organismos se prendem nela. Comunidades observam a chegada. E o que parecia apenas água revela um sistema vivo, instável e cheio de surpresas. A pedra pómez flutuante nos obriga a olhar para o oceano de outro jeito. Ele não é apenas uma superfície azul separando continentes. É um espaço dinâmico, onde fogo, água, minerais, vida e movimento se misturam. O mar pode esconder vulcões, formar caminhos temporários e transformar rochas em viajantes silenciosos. E quando essas ilhas de pedra seguem pelo mar, levadas por forças que não controlamos, fica uma pergunta difícil de afastar. Quantos fenômenos ainda estão acontecendo agora nas profundezas, sem testemunhas, preparando sinais que só veremos quando finalmente chegarem à superfície? E se algumas das manchas mais fracas já vistas no espaço não fossem apenas galáxias distantes,
mas esconderijos de monstros cósmicos crescendo no escuro? O James Webb encontrou pequenos pontos vermelhos no universo antigo, quase apagados nas imagens, mas carregando uma possibilidade inquietante. Talvez eles revelem como buracos negros gigantes nasceram rápido demais. Esses objetos ficaram conhecidos como Little Red Dots. À primeira vista, parecem discretos, quase insignificantes diante da imensidão do cosmos. Mas essa aparência fraca é enganosa. Eles estão tão distantes que a luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Quando observamos esses pontos, não estamos vendo o universo como ele é agora, mas como ele era em sua juventude. Essa é uma das ideias mais fascinantes da astronomia. Olhar para longe é olhar para trás no tempo. A luz viaja a uma velocidade enorme, mas o universo é tão vasto que até ela demora eras para atravessar o espaço. Por isso, cada pequeno brilho vindo de regiões profundas do cosmos é uma mensagem antiga enviada quando as primeiras estruturas ainda estavam se formando. O nome Little Red Dots vem da aparência desses objetos nas imagens. Eles são pequenos, avermelhados e difíceis de interpretar. A cor vermelha pode estar ligada à expansão do universo, que estica a luz durante sua longa viagem. Quanto mais distante está um objeto, mais sua luz pode ser deslocada para tons avermelhados, como se o próprio espaço alongasse a mensagem. Mas a cor não é o único mistério. Quando a luz desses pontos é separada em diferentes comprimentos de onda, ela revela pistas químicas e físicas. Cada elemento deixa marcas específicas, quase como uma assinatura. Assim, mesmo sem tocar esses objetos, conseguimos investigar o que pode estar acontecendo em seu interior ou ao seu redor. Entre esses pontos, um dos mais intrigantes recebeu o nome de Glimpse 17.775. Ele parece ter existido quando o universo ainda era muito jovem. E o que chama a atenção é a possibilidade de que ele não seja apenas uma pequena galáxia distante, mas um buraco negro supermassivo envolvido por uma camada densa de gás. A imagem mental é poderosa. No centro, um buraco negro crescendo. Ao redor, um casulo de gás quente, comprimido e parcialmente ionizado. A luz emitida perto do buraco negro tenta escapar, mas é absorvida, espalhada e transformada por esse material. O resultado chega até nós como um sinal estranho, difícil de encaixar em explicações simples. Um buraco negro não brilha por conta própria. Ele é uma região onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar de dentro do limite conhecido como horizonte de eventos. Mas quando matéria cai em sua direção, essa matéria aquece de forma extrema. Antes de desaparecer, ela pode liberar uma quantidade gigantesca de energia. É por isso que buracos negros podem estar associados a alguns dos objetos mais luminosos do universo. O brilho não vem do buraco negro em si, mas do caos ao redor dele. Gás, poeira e partículas aceleradas formam um ambiente violento. E se esse processo acontece dentro de um casulo denso, a luz pode ganhar características inesperadas. O mistério cresce porque esses objetos aparecem em uma época muito antiga do cosmos. Buracos negros supermassivos são monstros com massas enormes, às vezes milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. A grande pergunta é como algo tão gigantesco conseguiu se formar tão cedo, quando o universo ainda não teve tanto tempo para construir estruturas complexas. Existem ideias para tentar explicar isso. Alguns buracos negros podem ter começado como restos de estrelas muito massivas. Outros talvez tenham nascido por colapsos diretos de enormes nuvens de gás. Há também a possibilidade de crescimento acelerado, com matéria sendo engolida em ritmo intenso. Mas cada explicação precisa enfrentar o mesmo problema: o tempo. Os Little Red Dots podem ser uma peça importante desse quebra-cabeça. Se eles realmente escondem buracos negros em crescimento, então talvez estejamos vendo uma fase intermediária, um momento em que os monstros cósmicos ainda estavam sendo alimentados, antes de se revelarem como núcleos brilhantes de galáxias maiores e mais maduras. Essa ideia transforma pequenos pontos em cenas grandiosas. O que parece uma mancha avermelhada pode ser, na verdade,
Uma região onde matéria gira, aquece, colapsa e desaparece. Um lugar onde a gravidade molda o destino de gás e poeira. Um berçário escuro, não de estrelas comuns, mas de gigantes invisíveis crescendo no início do tempo. O James Webb é essencial nessa descoberta porque enxerga o universo em luz infravermelha. Essa capacidade permite atravessar poeira, detectar objetos muito distantes e observar luz que foi esticada pela expansão cósmica. Sem esse olhar sensível, muitos desses sinais permaneceriam escondidos, misturados ao fundo escuro do espaço profundo. O mais impressionante é que essas observações não mostram apenas objetos isolados. Elas podem mudar a forma como entendemos a formação das primeiras galáxias. Talvez buracos negros não tenham surgido depois como detalhes no centro das galáxias. Talvez, em alguns casos, eles tenham crescido junto com elas ou até influenciado sua evolução desde o começo. Isso mexe com uma pergunta antiga. Quem veio primeiro? A galáxia ou o buraco negro central? Em muitas galáxias modernas, buracos negros supermassivos vivem nos núcleos, como se fossem motores ocultos. Mas se encontramos sinais desses monstros no universo jovem, talvez a relação entre galáxias e buracos negros seja mais profunda do que imaginávamos. Há algo quase filosófico nisso. Quando olhamos para um Little Red Dot, estamos vendo uma pequena marca luminosa deixada por processos extremos. Mas também estamos encarando uma parte da nossa própria origem cósmica. As galáxias cresceram, estrelas nasceram, elementos pesados se formaram, e muito tempo depois, planetas como a Terra puderam existir. E se esses pontos vermelhos forem mesmo casulos de buracos negros, então o universo jovem talvez tenha sido muito mais agitado, rápido e estranho do que parecia. Talvez as primeiras estruturas não tenham crescido lentamente como uma cidade sendo construída, mas de forma intensa, turbulenta e desigual, com monstros gravitacionais surgindo no meio da escuridão. O que torna tudo ainda mais inquietante é que esses sinais são frágeis. Pequenas marcas de luz atravessaram bilhões de anos para chegar aos nossos instrumentos. Elas carregam respostas, mas também levantam novas dúvidas. E no silêncio avermelhado desses pontos distantes, uma pergunta continua aberta. Quantos outros monstros cósmicos estão escondidos no passado profundo do universo? O estranho não é o fim, é o começo da descoberta. Quando juntamos todos esses fenômenos, uma coisa fica clara. O universo não é calmo, simples ou previsível como parece. Um cometa de outro sistema solar passa por nós. Planetas impossíveis orbitam estrelas distantes. O Sol entra em fases intensas e afeta a tecnologia da Terra. O clima muda com oceanos cada vez mais quentes. Rochas vulcânicas flutuam como ilhas. Asteroides são monitorados com precisão. E no fundo do universo, pequenos pontos vermelhos podem esconder buracos negros gigantes. Algumas dessas coisas são boas, outras são preocupantes, e algumas são apenas profundamente misteriosas. Mas todas elas mostram a mesma verdade. A Terra e o universo estão vivos em movimento. E talvez a parte mais impressionante não seja o que já descobrimos. Talvez seja o que ainda está escondido, esperando o próximo telescópio, o próximo satélite, a próxima missão ou o próximo olhar atento para finalmente ser revelado. Porque quanto mais a ciência avança, mais percebemos uma coisa: o universo não está ficando menos misterioso. Ele está ficando mais interessante. Se você chegou até aqui, comenta qual desses mistérios mais te impressionou. Deixa o like para apoiar o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa estranha e fascinante no universo esperando para ser descoberta. Até breve.